Você está na Estranhado Web TV de União Piauí, o melhor da TV regional, fazendo a nossa cidade brilhar muito mais. O dia 29 de novembro de 2025 vai ficar registrado na história do município de União, no Piauí, como o dia em que foi criado oficialmente o Instituto Unionense de Defesa da Cidadania, ou simplesmente IDC. O promotor de justiça aposentado, José Osmar Alves, idealizou e buscou meios para tornar realidade essa entidade, que muito em breve se tornará uma organização da sociedade civil de interesse público. Esse instituto, hoje criado oficialmente, vai garantir apoio, cidadania, inclusão social e até assistência jurídica, quando necessário, para pais e mães de crianças e adolescentes com autismo. De acordo com o idealizador do IDC, a assistência deve se expandir para outras crianças e adolescentes, com qualquer outro tipo de deficiência, independente do autismo. A TV Estranhado acompanhou a Assembleia Geral que oficializou o Instituto de Defesa da Cidadania e traz para você momentos marcantes do evento, que foi realizado em cerimônia simples no auditório do Centro Cultural Benedito Martins Napoleão do Rego, em União. Nós estamos hoje aqui reunidos, isso eu estou declarando oficialmente porque vai para a ata. Nós estamos aqui reunidos hoje no Centro Cultural de União, no dia 29 de novembro de 2026, com o objetivo de criarmos o Instituto de Defesa da Cidadania de União, aprovarmos, analisarmos e aprovarmos os estatutos e elegermos a primeira diretoria. Já temos, né? A primeira diretoria e o primeiro conselho fiscal. Tá? Esse é um dia histórico para nós que somos aí ligados e tem mães e pais atípicos. Tá? Bom, gente, boa tarde, boa noite, porque está escuro aí, né? Sim. Bom, gente, deixa eu explicar, primeiro eu me apresentar. Eu sou professor, sou historiador, sou filósofo e também tenho umas formações na área da psicanálise, psicologia, psiquiatria. E meu foco principal é, inclusive, trabalhar dinâmicas da personalidade, mas também trabalho em cima da esquizofrenia, distúrbios, né, dessa natureza, mas também um foco no autismo. Que o autismo, ele é algo ainda que precisa ser discutido. Primeiro, porque é uma temática que ela engloba vários setores da sociedade e que é preciso. Mas o mais importante é você, hoje vou direcionar a você, mãe, né, sobre essa importância do ser mãe. Vou trabalhar aqui dentro do campo da psicanálise, onde a psicanálise ela é algo que ela vai se debruçar sobre o seu inconsciente. Então a psicanálise ela chega com esse know-how de se debruçar sobre cima do seu inconsciente. Como é que é isso? É simples. A psicanálise, quando você vai aplicar ela, inclusive na questão das crianças, porque o autismo ela exige, puxa muito das mães. E eu acredito que alguns de vocês já se perguntaram, né? Tem mãe às vezes que fala da seguinte maneira: pô, meu filho, eu mato e morro. Quem já viu essa expressão? Pois é, gente, o intrigante é que seu filho não quer que você mate, nem muito menos que você morra. Ele quer especificamente que você viva para cuidar dele. Mas antes disso, gente, é preciso que você entender que cuidar da sua saúde mental, ela é tão crucial, porque a dependência dele é exclusiva sua, mas você precisa se cuidar emocionalmente. Tem mães aí que largam praticamente tudo e assumem a responsabilidade. Tem uma força de expressão também muito conhecida que as mães dizem assim: se eu não fizer, ninguém faz. Detalhe, gente, cuidado. Porque de repente, se você morrer, seu marido vai arranjar outra e quem vai perder a vida é você. Então tire um tempo de qualidade, invista na sua saúde mental. A gente trabalha também com a reprogramação mental. E essa reprogramação ela começa pelo eu, a transformação. Eu sempre digo que às vezes nós nos dedicamos tanto
e esquecemos um pouco da gente. Às vezes é preciso a gente ter esse cuidado como mãe, porque geralmente a gente passou por uma infância difícil e a gente olha e diz: eu não quero que meu filho passe por aquilo que eu passei. Aí se dedica, se esmerila e não vive. Quando percebe-se, o tempo foi embora e você praticamente não viveu, só viu a vida passar. Então é preciso que você, como mãe, comece a entender que você é o contêiner do seu filho. Para que seu filho esteja bem, é preciso que você esteja excelentemente bem. É preciso estar bom para poder cuidar. Dificilmente um doente vai cuidar de um outro. Se você adoecer emocionalmente, quem vai cuidar de você? Então é preciso você ter esse cuidado. O tempo, como foi resumido, eu acredito que a gente vai ter outras oportunidades. Eu quero finalizar agradecendo. Não foi possível se estender mais, mas eu creio que a gente vai ter outras oportunidades. E dizer para vocês, a gente está à disposição. Lembre-se de uma coisa, gente. O que eu vou dizer aqui, vocês não vão esquecer nunca mais na vida de vocês. Preste atenção. Inteligente não é o que sabe muito. Inteligente é aquele que aplica aquilo que sabe. Então vocês não precisam ser uma super mãe. Vocês apenas precisam aplicar aquilo que vocês sabem que é preciso aplicar. O que eu e você sabemos não tem valor nenhum. O que tem valor é o que você faz com o que você sabe. Essas informações você pode pegar aqui hoje e ao sair pela porta esquecer. Ou você pode pegar essas informações e levar para a sua vida. Lembre-se, cuide do seu emocional. Seus filhos precisam que você esteja bem emocionalmente. Forte abraço, que Deus te abençoe. A TV Estanhado, ela inicia mais uma cobertura desse importante projeto que foi lançado aqui e na nossa cidade de União. E nós vamos falar aqui com a presidente, né, futura presidente eleita, a Gardênia, que vai falar um pouco sobre a importância e o impacto na nossa sociedade unionense. Gardênia, como é que você se vê sendo uma das primeiras mulheres eleitas aqui a estar à frente desse trabalho, assumindo essa responsabilidade? Eu me sinto com uma enorme responsabilidade, né, que é um projeto muito importante para a nossa cidade, é onde a gente busca, né, apoio, nós mães atípicas, né. Sabemos que é uma barreira muito grande que enfrentamos e sozinhas, nós mães, por mais que a gente tente, que a gente luta, a gente não consegue. Então a gente teve esse apoio, né, de fundar este instituto em busca de apoio para nós mães, né? Então esse instituto, ele representa muito para a gente, ele representa um apoio, né, que vai representar um apoio psicológico, porque sabemos que a dificuldade é imensa, né? Principalmente nós mães, o que nós passamos, que nem tudo dá para a gente resolver. Então com esse instituto a gente espera esse apoio, que a cidade, na cidade, possa melhorar bastante, né, essa questão do nosso acolhimento, do acolhimento tanto de nós mães como dos nossos filhos. Bom, o Instituto ele nasce com esse intuito, mas o mais importante é que a gente vê que a sociedade, além de tudo, é uma forma latente e gritante a necessidade que se faz. Então, a União é agraciada com esse instituto, com essa brilhante, magnífica ideia que se foi de se implantar isso. Então, quero aqui parabenizá-lo pela atitude, pelo realizar, pelo fazer. E aqui ficam nossas considerações finais, que você, né, nos relate um pouco só para focar aqui em relação à perspectiva que vocês têm com o crescimento do Instituto. E era essa a pergunta. A gente tem a expectativa que esse instituto cresça bastante, né? Até porque como é que eu posso falar? É uma inovação, né? Porque sempre a gente sabemos que tudo volta mais voltado para as crianças, né? Todo o apoio que vem, terapia, sempre que busca a política, ela é voltada para as crianças atípicas. E nós mães sempre ficamos de fora. A gente não tem aquele acolhimento devidamente necessário que precisamos. Até porque nossos filhos precisam que a gente esteja bem. Então a gente espera, né, que esse instituto venha trazendo todo esse apoio que a gente busca.
E para as mães e a sociedade que querem fazer parte do Instituto, como que eles vão fazer? Eles vão procurar até você? Como que seria esse intercâmbio? Como que é? A mãe que precisa, a família que precisa, vai vir até o Instituto? Como que a mãe vai ter esse acesso a esse Instituto? Sim, vai ter... de início ele vai ter uma sede provisória, né? Quando tiver tudo registrado, a gente vai divulgar aonde vai acontecer, né? Que as mães podem ir até lá, né? Se associar, né? Justamente aí, quando fizer todo esse processo, essas mães estão aptas a receber todo o apoio que o Instituto oferece. Fica o nosso agradecimento aqui da TV Estanhado, né? Mais uma vez, obrigado vocês por nos receber carinhosamente aqui. Nosso forte abraço e continue acompanhando a nossa programação aqui da nossa TV Estanhado. Olá, com enorme satisfação e alegria que a gente recebe aqui na nossa TV Estanhado o promotor José Osmar, que juntamente aqui com a Gardenes estão lançando esse projeto. Um projeto de suma importância para a nossa sociedade unionense, que é a fundação, a abertura, hoje foi um marco histórico aqui para a nossa cidade, e a gente vai colher um pouco aqui das informações a respeito do Instituto. Doutor, nos fale um pouco mais sobre o Instituto e sobre a questão de como que ele vai ser desenvolvido, como é que vai ser feito essa questão da matrícula, como é que os pais atípicos vão poder procurar, a quem vão procurar, aonde, e como é que vai ser feito essa ligação? Bom, nós tivemos contato recentemente não, ano passado, com esse problema inicialmente dos autistas, né? Crianças autistas, né? Adolescentes autistas, que a União tem muito. A gente já tem mais de 300 pessoas, né, identificadas. E aí surgiu a ideia de que, a constatação, na verdade, de que todas as entidades que são criadas para atuar nesse nicho, são voltadas para as crianças, para as pessoas com problema, né? E as famílias, os pais e mães, né, dessas pessoas não tinham nenhuma proteção. Então eles tinham que enfrentar diretamente os problemas. Por exemplo, na escola, a mãe tinha que chegar lá e reclamar, e se indispor, e ser considerada mãe barraqueira, né, entre aspas aí. Então a Gardenia, né, nos procurou e contou essa problemática, esse problema grave que ela tem, que eles enfrentam, elas e eles enfrentam. E a gente teve a ideia de criar um Instituto de Defesa da Cidadania, nós chamamos de IDC, Instituto de Defesa da Cidadania, que é uma entidade que pretende, vai fazer a defesa das famílias, vai também buscar projetos para a capacitação, né, das famílias, porque o que acontece muito, segundo quem entende do assunto, a Gardenia em especial, é que as crianças recebem o atendimento na escola, lá na entidade, né? E quando chegam em casa, os pais não têm um preparo, né, adequado para dar continuidade àquele tratamento, que é um tratamento, né? Então, volta tudo. Quando a criança retorna para a escola ou para a entidade lá, volta do mesmo jeito ou pior, tá? Então, atender a esse grupo, aos pais e mães de pessoas com deficiência é o objetivo do Instituto de Defesa da Cidadania. A gente sabe também, doutor, que existe uma grande latente e uma vertente enorme, principalmente dentro das salas de aula, muitos garotos que ainda não têm laudo, que mesmo assim os professores têm que conviver lá dentro, e às vezes os garotos não têm laudo, às vezes as mães, como você falou, que o Instituto vai estar proporcionando esse amparo às mães, que é preciso que ela tenha a questão do esclarecimento, que tenha esse amparo. E a gente vê que, segundo os estatutos, de que ela vem proporcionando essa solução, vem colocando como uma mão amiga, estendendo a essas famílias que tanto precisa, né? E às vezes precisa e não tem, às vezes, essa situação toda. Eu quero finalizar perguntando para você, em relação às famílias, né, dos autistas, dessas famílias atípicas, em relação a tudo isso, como é que surge, como é que o senhor vê a questão do crescimento desse instituto? Qual que é o foco específico, perspectiva, sim, a perspectiva em relação ao instituto a essas famílias? A gente tem expectativa, tem a esperança e tem quase certeza que o Instituto vai ter sucesso, né? Porque a proposta que o Instituto tem é uma proposta inovadora,
nós, como eu disse para você na pergunta anterior, nós estamos voltados para atendimento das famílias, né? Que até agora não tem esse atendimento, tá? Você falou nos laudos, realmente é um instrumento, o laudo é um instrumento decisivo. A partir do laudo é que segue toda a inserção daquela pessoa, né, com deficiência no sistema. O Instituto vai trabalhar para que isso seja propiciado, proporcionado, tá? E vai fazer a defesa jurídica também, né, das pessoas, das mães e dos pais, que nós dizemos atípicos, né, que na verdade são mães e pais de pessoas com deficiência. Mas o Instituto, professor, ele não se limita só às pessoas com autismo. É o Instituto de Defesa das Minorias. Você acompanhou, né, o estatuto, e nós vamos fazer a defesa das minorias, ou seja, a diretoria, né, que foi eleita agora, hoje foi eleita a diretoria, o Conselho Fiscal, e vão trabalhar para organizar o Instituto no sentido de fazer a defesa integral, né, das minorias no município de União e no estado do Piauí, porque também pode atuar em todo o estado. Agora, eu quero aproveitar a oportunidade da TV Estanhado para dizer para os pais e mães de pessoas com deficiência. Não precisa ser só a deficiência do autismo, deficiência visual, deficiência física, enfim, deficiência de uma maneira geral, minorias, né? Que procure o Instituto. A sede do Instituto é ali na frente da antiga ABB, né? 690, na rua. Qual é a rua? Assim, Aurelino de Abreu, obrigado. A rua Aurelino de Abreu 690, ela é a sede do Instituto. Então procure o Instituto para se filiar, se associar ao Instituto, né? Hoje foi a criação e os sócios fundadores participaram, né? Aí a partir de agora, quem tiver interesse, procura, se associa, e a partir daí vai ter a atuação do Instituto em defesa dos interesses daquela pessoa que se associou, tá? Doutor, e para a mãe que quer, que a pessoa, o pai de família ou a mãe que quer colocar seus filhos, qual que é o procedimento? Há um investimento, há um gasto, um custo? É uma boa pergunta. Para que a mãe ou o pai atípico de uma pessoa com deficiência participe do Instituto de Defesa da Cidadania, ele não gasta nada. São pessoas normalmente vulneráveis já, né? Então nós iríamos criar uma entidade para forçar mais ainda financeiramente essas pessoas. Então você não gasta nada, você se filia, procura a instituição, se associa à instituição e a partir daí passa a ser defendido. Outra questão muito importante que eu faço questão de frisar, desculpa, não tem nada de política partidária, nada disso aí. A política é apenas a política pública, a política de defesa da cidadania. É isso que nós estamos fazendo, tá? Então você não se preocupe com isso, de ir lá e ser confundido e ser, rotulado para A ou para B. Não, eu primeiro sou um político, né, agora, mas antes de ser político eu sou agora um advogado, né, um promotor de justiça, advogado, e eu não faço política dessa forma, né, usando instituições, usando as pessoas para isso. As pessoas têm que ter, elas têm que estar livres para decidir. É isso que nós pugnamos. Então fique tranquilo, vá, não tem nada de política, não tem filiação partidária, não tem nada. É Instituto de Defesa da Cidadania, uma instituição criada para defender os pais e mães de pessoas com deficiência em nosso município. Lembrando que as políticas públicas que está sendo realizada, não tem nada de política partidária. A TV Estanhado que agradece, né, de coração pela brilhante ideia de estar implantando, pela entrevista. Queremos aqui desejar sorte, sucesso e que o Instituto ele continue ou que venha desenvolver esse trabalho brilhante que a nossa cidade tanto precisa. Quero dizer para você, agradecer à TV Estanhado por essa oportunidade. Quero dizer para os ouvintes que eu sou um incentivador, eu sou um organizador, eu dou apoio, né? Apoio jurídico, né? Eu apoio material às vezes, quando está dentro das minhas possibilidades. Mas eu não faço parte da diretoria. A diretoria é composta por mães, né, atípicas, mães de pessoas com deficiência, porque fez questão de que a diretoria fosse composta pelas pessoas que estão envolvidas com o problema, né? Para que isso tenha sucesso, porque quem sofre na pele, né, o problema é que tem mais interesse em resolver, né? Então, agradecer demais a TV Estanhado por dar essa cobertura e dizer para o povo de União que nós estamos aqui. Eu sou, claro, unionense, voltei à minha terra de origem, aliás, nunca tinha saído daqui, mas agora mais especificamente aqui, né? E nós essa é uma primeira instituição que a gente cria com esse objetivo. Nós estamos pensando em outras ações, né, para ajudar o povo de União a adquirir cada vez mais cidadania. O nosso muito obrigado e sucesso. Forte abraço. Deus abençoe sempre. Um abraço.
Ajude a manter a nossa TV Estanhado no ar. Curta, comente e compartilhe e, se possível, faça a sua doação de qualquer valor, pela chave Pix que aparece na tela. Ajude a fazer a nossa programação. Colabore com ideias e sugestões. Participe ativamente pelo nosso WhatsApp. Mande sua mensagem de texto, voz ou vídeo para 86 988 20 7094. Este é o canal que liga você a Estanhado Web TV de União Piauí, fazendo a nossa cidade brilhar muito mais.